Boa noite, turma. Aqui já é boa noite onde eu tô. Ahn, eu tô gravando esse vídeo a pedido de algumas pessoas e a respeito de algumas observações sobre os meus vídeos, algumas análises. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm canais e algumas pessoas que não são da área de psicologia, não são da área de terapia, sobre uma questão de alienação, sobre abuso infantil e sobre o que eu falei sobre a questão de como na infância a questão de, digamos, das seitas ou de tudo que é ensinado dentro das igrejas, qual é o problema que isso pode gerar na cabeça de uma criança ou de determinada pessoa. Bem, baseado no fator de que as primeiras idades de um ser humano, primeira idade que se chama, que vai até os 13, até os 14 anos, até os 9, entre o 9 e o 12, dependendo da família, do lugar que você mora, é uma etapa de formação. E todas as coisas que são feitas a respeito, todas as informações que são passadas, elas são informações que vão ficar eternamente, durante toda a vida, registrada no subconsciente e no consciente da pessoa. Quando, quando você nasce em um país cristão, geralmente católico, a criança, primeiramente, ela é colocada a ser batizada para ser aceita como cristão na ideia. Na verdade, é um tipo de comportamento pagão, né, que a Igreja Católica incorporou como batizar. Os evangélicos, trabalham muito a questão da educação infantil e a questão da doutrinação básica. Mas existem pessoas que não se encaixam, mesmo criados dentro de uma associação religiosa, dentro de uma igreja, que eles não se encaixam no perfil daquela instituição. Essas crianças, elas vão ser no futuro, os, na verdade, vão sofrer bullying, vão sofrer a questão do preconceito sexual, das opções, porque o que que acontece? Essas associações religiosas, elas impõem um modelo de vida, um modelo que é conhecido, né, como padrão. Mas nós não somos iguais, nós não temos a mesma simbiose e a mesma estrutura de organismo igual. Mesmo criado dentro de uma associação religiosa, dentro de uma igreja, a criança, ela não é possibilitada de opção entre eu quero seguir aquela religião, eu quero seguir aquela, ou eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo. O primeiro ponto da questão infantil é a questão padrão. A pergunta que eu deixo para vocês aqui é: eu sou uma Coca-Cola? Não. Então eu não sou padrão. Eu peguei um vidro para lembrar disso. Eu sou Gillette. Tem vários vidros iguais à venda, né, no supermercado. Não, não sou. Nós somos seres humanos que, durante o processo educacional das primeiras idades, nós sofremos informações e nós somos obrigados, culturalmente, principalmente na América Latina, a se adaptar a um estilo religioso, quando a família da gente é religiosa. Então, chegou a segunda idade. Então, você, quando você está dentro de uma família religiosa, você não consegue ter suas experiências pessoais. Você não consegue é, evadir de erros, porque é necessário descobrir o que é errado e o que é certo.
E aí eles pegam o que é a fé e colocam como se fosse, se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo. Então tem a questão da sexualidade que é descoberta na primeira, segunda idade de qualquer pessoa. Mas a questão de utilizar o termo padrão é muito complicado, porque a cabeça de uma pessoa que ela é criada dentro de uma bolha e o processo que ela faz durante a vida é peculiar e é muito complicado. Por exemplo, saber o que é ruim ou estar numa sociedade, num planeta, ou num país, ou numa cidade, que nem todas as pessoas vão ser da minha fé. Então, eu tive uma amiga que ela foi criada em determinada igreja até os 14 anos e ela conheceu um rapaz. E esse rapaz, ele era mais esperto que ela, casou com ela antes dos 18 anos. Ninguém nunca na casa dela tinha conversado sobre sexualidade. E este rapaz, ele levou ela na noite de lua de mel, porque eles casaram dentro de uma igreja, emanciparam ela, casou com 17 anos praticamente, e amordaçou ela na cama de um hotel e obrigou ela a fazer a libidinagem sexual, quase como obrigar. Então, ela nunca tinha visto aquilo. Quando você cria seus filhos numa bolha, você evita que seu filho, além dele não participar de problemas que a sociedade tem, como drogas, beber, etc., você também impede ele de ver que na sociedade essas coisas existem e você tira o direito dele de fazer escolha. É muito complicado a questão de opções. Você opta ou não opta? O inferno, a palavra inferno e o diabo, eles são sempre mencionados como algo de terror. E se eu não tiver, e se meu filho não aceitar os padrões da igreja e todo mundo na minha casa quiser, e se meu filho for GLBTQIA+, tiver tendências, ele vai deixar de ser seu filho? Você vai jogar ele no meio da rua do jeito que já teve manifestações religiosas dizendo que você tinha que mandar matar seu filho, que você tinha que fazer isso, fazer aquilo. E se você não for nem, e se seu filho optar nem por homossexualismo, lesbianismo, é o termo errado, né? Ismo é doença, né? Não é utilizado mais, eu usei de propósito. E ele simplesmente querer ter uma vida normal. Ele quer fazer as opções dele. Ele quer fazer as experiências dele. Ele tem o direito. Então, eu sempre vejo, eu sempre trago aqui no meu canal livros. E hoje eu vou trazer este livro aqui, que se chama Escravidão. Então, a questão da escravidão, dos cativos em geral, os senhores de escravo, é uma questão muito propícia para a gente pensar. Eu tenho liberdade de escolha quando eu entro dentro de uma igreja que diz que eu não devo ou que eu não posso. E se eu não tiver as mesmas características físicas das pessoas que estão naquele grupo religioso? Por exemplo, se eu for mais forte, é o que chamam de o gordo. E se eu for negro numa comunidade que tem poucos negros? E se eu pertencer a uma associação religiosa que diz que negro é uma maldição? Como eu vou ensinar meus filhos que a pele negra não é uma maldição e não uma praga
de Deus, de Caim, é um problema, preconceito, vamos pegar a cor de pele, que vai passar do pai, da mãe, pro filho. E a cabeça dessa criança? É uma coisa a se pensar. E se eu não me identificar com a doutrina? Eu vou para o inferno ou para algum lugar que as pessoas acham que é um lugar digno de negros, de gays, ou etc. Não, né? Então, eu estava lendo também um livro, este livro que eu gosto muito, Kant, né? Sobre a razão. O que é o caminho correto? Jesus pregou o ódio. Jesus pregou preconceito. Se Jesus não pregou preconceito, por que que na igreja é pregado preconceito? Porque é praticado homofobia. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem são os cansados? Humilhações, roubo, compra de empresas, shoppings, uma coisa a se pensar. É uma coisa tão nítida e tão problemática para a cabeça de um jovem, de uma criança, e ele vai crescer achando que a pele dele e que ele é uma maldição de Caim. Os juízos que são negativos não nos diz respeito à forma lógica, mas também ao conteúdo, não ocupam nenhum lugar peculiar aos desejos cognitivos do ser humano. Eles são considerados, antes de tudo, inimigos invejosos dos nossos impulsos cognitivos, que buscam incansavelmente ampliação e necessidade de uma apologia para que sejam concedidos a paciência, ainda que seja concedido respeito e consideração, de ponto de vista lógico, inadequadas ao justo e ridículo conquistar a disciplina da razão pura, primeiro capítulo. Por que que eu li? O que é certo, o que é correto, o que é perfeito diante da divindade de Deus, de Jesus. Abraçar ou afastar? Eu deixo essa reflexão e vou gravar mais uns vídeos sobre isso, que é um assunto muito delicado, muito difícil. Não abandone seu filho. Não abandone seu filho por alguma escolha que ele pode não ter sido encaixada. Os sentimentos são coisas muito pessoais e muito particulares. Respeite a opção das pessoas, para que as suas sejam respeitadas. Não existe verdade plena, não existe igreja nenhuma que seja superior às outras. É isso que eu deixo a mensagem para vocês, espero que vocês entendam. Muito obrigado e boa noite.